Então, meus queridos, ó, a frase do exercício é essa, a primeira, né? Já passou 2 frases. E eu coloquei essa daqui que tem o mesmo esquema que a primeira. Então, vocês vendo eu já fazer a primeira, essa daqui, o modelo, né? Essa daqui, vocês vão conseguir fazer essa, tá bom? Então, a gente vai usar essa folhinha aqui que vocês poderão usá-la no dia da prova, que é o nosso esquema da análise tática. Minha filha até falou assim, poxa, na minha época não tinha isso, ô mãe. Eu falei, pois é, mas agora, como eles são ensino fundamental, eu particularmente, né, como professora, eu não ensinaria análise sintática nem do período simples, que é essa daqui, que só tem um verbo na oração, e nem do período composto no ensino fundamental. Mas está lá no programa, não tem a ver com o município em si, porque as escolas particulares também ensinam, então não tem jeito, né? A gente tem que aprender, tá? Ah, professora, qual é a lógica de aprender isso daqui? Para você escrever melhor, você saber quais verbos precisam colocar, né, complementos para que se entenda uma mensagem, tá bom? Então, dito isto, nós vamos começar seguindo os passos que estão aqui. Primeiro passo, a gente vai achar os termos essenciais da oração, ou seja, aqueles que não podem faltar, que é o sujeito e o predicado. Vamos começar pelo verbo, tá bom? A gente vai encontrar o verbo primeiro. Vamos lá para a nossa oração e acharam boa posição da modelo. Dentro dessa oração aqui, o que você acha que é o verbo? Basta que você procure aquela palavra que você pode colocar no presente, passado ou futuro, tá? Ah, professora, mas eu esqueci o que é o verbo. Ó, isso aqui é conteúdo do ano passado, mas a tia deixou, né, isso aqui para vocês poderem conferir. Tá aqui. O que é o verbo? São as ações, os estados ou fenômenos da natureza e tem os exemplos aqui. Tudo bem? Aí a gente viu aqui que é a palavra acharam, que é o verbo. Certo? Depois que eu acho o verbo, eu vou aqui para a folhinha e vou continuar lendo. Ó, eu vou lendo isso aqui passo a passo, que tá mais ou menos na ordem. Por que mais ou menos, professora? Porque nem todas as frases vão ter todos os elementos, tá? Por isso que você não vai olhar tudo e nem vai seguir exatamente a ordem, porque cada frase vai pedir uma coisa diferente, certo? Então, depois que eu encontrei o verbo, eu vou fazer a pergunta. Que ou quem achou boa a posição da modelo? Que ou quem achou boa a posição da modelo? Aí vocês estão vendo que a resposta não está explícita aqui, mas eu sei que é eles, tá? Eles, mas não está escrito esse eles aqui na minha frase. Então, isso quer dizer que eles, tá? Está de uma forma oculta. Mas será que é sujeito oculto? Porque para ser sujeito oculto, eu tenho que saber quem é essa pessoa que está oculta. Nesse caso, eu sei quem são eles. Tem como eu saber? Diferente se tivesse oculto nós, né? Porque eu tô no meio. Para ser nós, eu tenho que estar no meio. O tu, porque o tu é a palavra com quem a pessoa com quem estou conversando, tá? Aqui eu não sei quem são eles. Então, eu vou colocar como sujeito indeterminado. Que se vocês olharem no material que a tia deu, tá? E também verem os vídeos sobre os tipos de sujeito que a tia mandou, vocês vão ver lá, ó. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, é uma das possibilidades, que tem outras possibilidades também para sujeito indeterminado, mas nesse caso aqui, é porque está na terceira pessoa do plural, tá? A gente vai colocar que o sujeito está indeterminado, tudo bem? Então, depois que a gente encontra o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Vocês estão vendo que eu marquei aqui, tudo isso é o predicado, tá? Ué, professora, toda a frase sim, porque depois que você acha o sujeito e ele não está escrito aqui, o que sobra é predicado. Então, toda a frase é predicado. Agora, a gente vai olhar para saber aqui, ó, o que eu tenho que fazer. A gente vai procurar agora, depois que a gente acha o verbo, nós vamos procurar que tipo de verbo é esse, tá? Aí já vai olhar a parte de trás da folhinha que a tia deu. Vamos ver se esse verbo é de ligação, ou seja, se ele não tem sentido, ou se ele é um verbo significativo. O próprio nome já diz, se ele tem significado, tá? Então, pessoal,
Eu sei que significa acharam? Sim, eu sei que significam, tá? É quando se encontra alguma coisa, isso quer dizer acharam. Então, não posso dizer que ele é um verbo de ligação, porque verbo de ligação só serve para ligar. Igual na frase aqui, ó. Maria é linda. O verbo é não significa nada. O que que é? Não sei. Então, aqui só está fazendo a ponte entre essa palavra e essa, tá? Mas não é o caso do verbo da nossa frase. Aqui acharam, eu sei o que significa. Depois que eu descubro o verbo, que ele é significativo, olha as possibilidades que eu tenho. Estão vendo que se ramifica? Então, esse é um verbo que não precisa de complemento ou é um verbo que precisa de complemento? Vamos olhar como é que isso funciona? Ó, acharam. Eu poderia parar aqui? Eu chego lá na sala do nada e, pessoal, olha só, acharam. Se não for algo que a gente já sabia antes do que estava se procurando, não vai fazer o menor sentido eu chegar e dizer assim, acharam. Aí vocês vão me perguntar, acharam o quê, professora? O quê, né, que acharam? Se eu vou fazer essa pergunta o quê, quer dizer que esse verbo vai precisar de complemento, então ele é um verbo transitivo, tá? Vou botar aqui, ó, verbo transitivo, porque ele precisa de complemento, tá? E tudo que você depois responde, o quê? O que acharam? Acharam boa a posição da modelo. Tudo isso é o complemento desse verbo. O que que a gente vai observar agora? A gente vai aqui para o item 2 da folhinha e vamos procurar os termos integrantes, porque se esse verbo precisa de complemento, ele vai ter algo que vai integrar ele, né? Dentro dos termos integrantes, a gente tem aqui, ó, o complemento verbal, desde que ele seja um verbo significativo. Então, a gente viu lá que ele não tem sentido completo. Então, ele não vai ser intransitivo. Então, a gente viu que ele não tem sentido completo, é um verbo transitivo. Agora, a gente vai procurar esses complementos dele. Vamos observar se foi necessário preposição para chegar nesse complemento verbal ou se não for necessário o uso da preposição, tá? Veja bem, aqui na folhinha, se você não riscou aqui o do indireto, você risca, tá bom? Que a tia errou na digitação, tá? Então, aqui, ó, as preposições a tia também botou na folhinha que você vai poder olhar na prova, tá vendo? Todas elas estão aqui, lembrando, tá? Nesse caso que a gente tem o pelo também, tá? Que é o per mais o o. Aí a gente tem aqui o pelo, ou pela, né? Se for o a, vai ser pela ou pelo, se você encontrar na frase. Mas não se preocupem que as frases que estarão na prova são essas aqui que a tia está trabalhando com vocês, tá bom? Mas eu preciso explicar como pode aparecer também, tá? Aí nós olhamos aqui, ó. Tá vendo que não tem preposição entre o verbo e o complemento dele? Então, esse complemento verbal é o objeto que, por não ter preposição, vai ser direto. Então, se ele vai ter objeto direto, o verbo é verbo transitivo direto. Tudo bem até aí? É bom gravar o vídeo, né? Que vocês podem voltar à explicação. Ó. Ele é um verbo transitivo que ele não tem sentido completo e não vai aparecer preposição. Então, ele é um verbo transitivo direto que vai ter o complemento dele, que é o objeto direto. Essas letrinhas aqui, a tia já explicou isso desde o bimestre passado, tá bom? Tem no caderno de vocês, tem as explicações, cada um desses elementos tem as explicações. Essa folhinha aqui não é cola da prova, tá, gente? É só um esquema para você se organizar na hora de fazer a prova, saber o que eu tenho que olhar primeiro, o que eu tenho que olhar depois. Né? Como eu falei com vocês, a minha filha estava reclamando que na época dela eu não dei essa facilidade para ela, tá bom? Então, que eu dei ela para minha filha, já falei para vocês, né? Então, a gente agora já achou, né, os termos essenciais, que é sujeito e predicado. Agora a gente está olhando os termos acessórios, os termos integrantes, que são os objetos, vimos aqui. E agora a gente vai observar se esse verbo vai trabalhar, né? Se vai ter predicativo nessa oração e se vai ter algum termo acessório, que é o próximo aqui que a gente vai ver. Como eu disse, nem todas as frases terão todos esses elementos aqui da análise sintática. A gente tem que olhar cada um deles, tudo bem? Então, como a gente está fazendo por partes, ó, eu já achei algumas informações e vou passar para cá.
Acharam é o verbo transitivo direto, é assim mesmo, pode botar a sigla ou pode escrever, tá? Porque é assim que você vai encontrar nas gramáticas, núcleo do predicado. Boa, a posição da modelo é o nosso objeto direto. Agora, vamos olhar para o nosso objeto. Olha quantas palavras tem. 1, 2, 3, 4, 5 palavras dentro dele. Eu tenho que continuar a análise. Porque o que é análise sintática, né? É a relação que cada palavra tem uma com a outra. E eu tenho que dar uma classificação para cada uma delas. Vamos encontrar a palavra mais importante dentro desse objeto, tá? Lembrando que aqui, ó, como eu coloquei, o acharam, ele é o núcleo do predicado. Dentro do predicado, o verbo é a informação mais importante quando ele é um verbo significativo, tá? Voltando aqui para o nosso objeto. 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Qual é a palavra que tem a informação mais importante? Vejam comigo, não é a palavra posição, tá? Lembrando que sempre os núcleos são compostos pelos substantivos e posição é um substantivo. Ah, professora, como é que eu vou saber o que é um substantivo? Aqui, ó, já tem a informação para vocês lembrarem na hora que forem fazer a prova. São os nomes em geral, tá? Desde objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, entre outras coisas. Tem até uns exemplos aqui. Aí, o que a gente vai fazer agora? Achamos a informação mais importante, ela é o núcleo do objeto, porque essa palavra está dentro do meu objeto. Lembra da boneca russa? Que tinha uma dentro da outra? Então, a gente veio, ó, a gente acha os termos maiores, ó, a gente achou o predicado. Dentro do predicado, a gente achou termos menores. E vamos agora achar outros termos aqui dentro. Tudo bem? Então, a gente tem a palavra posição e vamos ver quais palavras que estão se relacionando com ela. Vamos olhar aqui, deixa eu virar aqui por causa da claridade, tá? Vamos olhar aqui a palavra a, tá? O a, dentro da morfologia, tá vendo que ele acompanha o substantivo, como a gente já falou? Ele é um artigo. Olha que definição do artigo. Vem antes do substantivo e serve para especificar ou generalizar. Por que eu tô falando isso? Ó, agora a gente tá aqui já dentro dos termos acessórios, tá? Ele vai ser um adjunto adnominal. Sempre o artigo, tá vendo aqui a definição? Ó, sempre um artigo vai ser adjunto adnominal. Essas outras palavras aqui, dependendo da posição que elas estão na frase, elas podem ser adjuntos adnominais ou outras. Mas o artigo sempre. Se você bater o olho, viu que é artigo, vai ser adjunto adnominal. Então, a gente vai colocar lá. Então, eu escrevi aqui que o a é adjunto adnominal. Tudo bem até aí? E a outra expressão aqui que a gente tem, que é adjunto adnominal também, é o da modelo, tá? Esse da modelo aqui, a gente tem uma locução, certo? Adjetiva. Que é que tá dando uma qualidade, não é e uma especificação, porque não é de qualquer um. Foi a posição de quem? A posição da modelo. Nesse caso aqui, a gente também vai ter um adjunto adnominal. Lembrando que de todos esses termos aqui, a tia já deu aula separadamente de cada um deles, tá bom? E também colocou os vídeos aí para ajudar vocês, tá? Tem que estudar, pessoal. Não tem como. Ah, é só reclamar que é difícil, não muda a situação. A gente tem que fazer exercício, por isso que a tia tá sempre fazendo com vocês e pedindo para que vocês possam fazer. Então, eu vou escrever aqui esses outros elementos que nós encontramos. Então, eu escrevi aqui mais os dois elementos que nós encontramos pela nossa análise, tá? O a, que é adjunto adnominal, e o da modelo, que também é um adjunto adnominal, porque eles estão juntos com o nome. Como a tia falou, ad quer dizer junto de. Então, você tem, olha só que engraçada essa palavra, né? Como eu falei com vocês. Ad quer dizer junto, aí depois tem a palavra junto, depois junto de novo com o nome, né? Só a língua portuguesa mesmo, né? Para fazer isso. Agora, vamos ver aqui a palavra boa, que é a que está faltando a gente fazer análise. Esse boa, meus queridos, está se relacionando também à palavra posição.
tá dando uma característica à posição. E se a gente for ver qual é a classe gramatical desse boa, nós vamos ver aqui, ó, que ele é um adjetivo, tá? O adjetivo, o que ele serve? Especificar os substantivos, tá? Então, a gente tem aqui, ó, especificando os substantivos, dando uma característica nesse sentido, nós vamos chamar de predicativo, tá? Predicativo pode ser do sujeito ou do objeto, vai depender de com quem ele está se relacionando. Então, na nossa frase, o boa não está se referindo à posição. Não manda setinha aqui, ó. Se a gente for usar as setinhas para poder ver com quem se relaciona, vou botar aqui de azul. A palavra posição, tá? E por conta disso, por estar qualificando a palavra posição, e essa palavra é um núcleo do meu objeto direto, a gente vai dizer que boa, dentro da sintaxe, é o predicativo do objeto, tá? Então, nós vamos escrever aqui, ó. Boa, predicativo do objeto. Tudo bem? Aqui nem precisa botar que é objeto direto, não. Se quiser botar, pode. Mas não tem essa necessidade. Então, nós temos aqui a análise sintática completinha, tá? É um período simples, tá? Porque a gente, dentro, só tem uma oração, só tem um verbo. Fizemos toda a análise. Primeiro se faz esse esquema aqui e depois a gente escreve aqui, tudo bem? Ok? Agora a gente vai para a frase 2, que a tia deu duas frases para vocês. Lembrando que você vai fazer essa daqui. A tia mostrou essa como modelo, que é praticamente idêntica a essa. Tem que usar o raciocínio para tentar fazer, tá bom? Então, meus queridos, a segunda frase que a tia deixou como dever de casa para fazer análise sintática é essa daqui. O direito ao descanso semanal pertence a todos os trabalhadores. Aí eu criei essa daqui que é praticamente idêntica à análise da outra. A gente vai trocar algumas palavras, mas vocês estão vendo? A posição delas e o significado delas praticamente são os mesmos. Então, você vai seguir o mesmo processo de análise, tá? Ó, o consentimento ao lazer mensal pertence a todos os alunos. Por que eu não estou fazendo a original? Porque você tem que tentar fazer, tá? Isso daqui, pessoal, é a porta de entrada para vocês, para trabalhos que pagam melhor, tá bom? Então, vocês precisam pensar, poxa, isso vai quebrar um pouco a minha cabeça, mas se eu aprender a fazer isso, eu vou depois, quando eu estiver no ensino médio, já fazer com o pé nas costas. Então, de novo, vamos lá, vamos usar a folhinha. O que eu tenho que fazer primeiro? Encontrar os termos essenciais, que é o sujeito e o predicado. Antes de qualquer coisa, eu vou achar o meu verbo, porque se não tiver verbo, eu não tenho que fazer análise sintática, porque tudo depende do verbo. Então, vamos lá. Qual é a palavra aqui que eu posso colocar no presente, passado ou futuro? Vocês estão vendo, ó, o consentimento ao lazer pertence a todos os alunos. Se eu botasse no passado, ia ficar: o consentimento ao lazer mensal pertenceu a todos os alunos. Vamos botar no futuro? O consentimento ao lazer mensal pertencerá a todos os alunos. Então, isso vai me mostrar qual foi a palavra que não mudou. Aliás, desculpa, a palavra que mudou no presente, passado e futuro. As outras não mudam, a única que vai mudar vai ser essa. Essa é a prova que nós temos pertence como verbo. Tudo bem? E se caso esquecer na hora da prova, dá uma olhadinha aqui que a tia colocou o verbo. Tudo bem? Então, vamos, ó. Pertence a todos os alunos. O que a gente tem que fazer agora? Seguindo aqui, a gente vai fazer a pergunta que ou quem, para ver se tem sujeito, tá? Então, vamos lá? Vou fazer a pergunta por verbo. O que é que pertence a todos os alunos? Vocês estão vendo que a resposta é o consentimento ao lazer mensal? Tudo isso aqui é a resposta dessa pergunta. O que é que pertence a todos os alunos? O consentimento ao lazer mensal. Consentimento é permissão, tá, pessoal? Então, a gente encontrou aqui o sujeito, tá? Beleza? Tudo que sobra a gente chama de predicado. A gente encontrou aqui, ó,
os maiores termos da nossa da análise sintática, que é o sujeito e o predicado, que são esses termos essenciais. Depois que a gente encontrou o termo essencial, a gente vai ter que analisar cada parte. Estão vendo que tem várias palavras dentro do sujeito e várias palavras dentro do predicado? Então, a gente vai ter que analisar cada uma dessas partes aqui. Vamos voltar a atenção para o sujeito, já que a gente descobriu que tem sujeito, diferente da outra frase, tá? Que o sujeito era indeterminado e tudo que sobrou era somente predicado. Na outra, foi até mais fácil que a gente só analisou essa parte. Essa eu tenho que analisar essa aqui e essa. Então, vamos lá. A gente sempre vai partir do núcleo. Lembra na outra frase que a gente viu que o verbo é o núcleo do predicado? Mas a gente vai olhar isso depois, porque eu tenho que agora procurar aqui, ó, o núcleo do sujeito. O que é o núcleo, professora? É a informação mais importante. Se a gente fizer a pergunta para cá, ó, o que pertence a todos os alunos? O consentimento ao lazer mensal. Não é a palavra consentimento que dá a informação mais importante dentro dessa parte? Então, aqui a gente encontrou o núcleo, tá, do nosso sujeito. E todas essas outras palavras aqui vão estar diretamente relacionadas a esse núcleo. Por isso que eu tenho que encontrar o núcleo primeiro, tá? Então, olha só, esse ozinho aqui, ó. Tá vendo? Ele é um artigo, igualzinho aconteceu com o outro. E, como eu falei com vocês, os artigos estão aqui dentro, né, dos termos acessórios. E dentro da sintaxe, ele vai ter sempre a classificação de adjunto adnominal. Sempre, tá bom? Então, eu já posso até colocar aqui que o é o meu adjunto adnominal. Aqui não precisa ficar muito certinho, não. Depois, quando eu colocar aqui, que eu vou fazer tudo organizadinho, tá bom? Agora, a gente tem essa outra parte, ao lazer mensal. O que seria isso, né? Então, pessoal, vamos prestar atenção aqui para esse nome, essa palavra. Eu poderia parar aqui, ó, o consentimento pertence a todos os alunos? Ela não é um verbo, tá? Mas ela também vai exigir um complemento, tá? Porque eu não posso chegar e só falar, gente, o consentimento pertence a todos os alunos. Aí você vai perguntar, mas vão dar consentimento para a gente, ou seja, permissão para a gente, para fazer o quê, professora? Tá? E os nomes também têm isso, tá? Eles também teremos nomes que vão precisar de complementos. Então, essa parte aqui não está completando essa daqui que é o nosso núcleo. Então, a gente vai dizer que isso aqui é um complemento. Agora, não é complemento verbal, não é objeto, tá? Vai ser um complemento nominal. Só esse é o nome dele, tá? Porque tá completando o sentido da palavra consentimento. Tudo bem até aqui? Então, a gente já pode escrever todas as coisas relacionadas ao nosso sujeito. Vou escrever. Então, olha aí, queridos, ó. Tia organizou aqui tudo que a gente já achou. O sujeito é simples, tudo isso aqui é o sujeito, o consentimento ao lazer mensal, tem que escrever tudo. Agora, o núcleo, qual é o núcleo? A palavra consentimento, tá? E por isso, por ter apenas um núcleo, tá? Eu tenho várias palavras, mas só uma informação mais importante. Eu tenho o sujeito simples, tudo bem? E o, a gente já viu que é o adjunto adnominal, e ao lazer mensal é o que está completando o sentido do nome consentimento, é o complemento nominal. Agora nós vamos voltar nossa atenção para o predicado. Vamos olhar de novo o nosso verbo com outros olhos, tá bom? Voltando aqui, eu descobri que meu verbo é um verbo significativo e agora eu vou ter que ver de que tipo que ele é. Porque por ser verbo significativo, ele pode ser um verbo que não precisa de complemento, ou precisa de complemento. Vamos ver qual é o caso desse aqui da nossa frase? Pertence. Eu poderia parar a frase aqui, ó. O consentimento ao lazer mensal pertence? Aí vocês vão ficar me perguntando, pertence a quem, professora? A quem? Ó, vai aparecer esse a aqui, ó. Tá? Pertence a quem? É a pergunta que a gente vai fazer, né? Porque não faz sentido. Pertence. Todo mundo vai querer saber, pertence a quem?
E vai aparecer esse A. Esse A, meus amores, é preposição. Ó, eu não posso confundir com artigo, porque o artigo, ele não completa o sentido de nada, ele só acompanha. A preposição está ajudando na resposta do complemento desse verbo. Ó. Estão todas elas aqui, tá vendo o A aqui, ó, tá? E tem as outras que isso aqui é necessário o pessoal decorar, porque precisa saber isso para um monte de coisas, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, o A. E o que isso vai me dizer? Vai me dizer que esse verbo é transitivo, porque ele precisou de complemento. E é transitivo de que tipo, professora? Transitivo indireto, porque esse complemento dele, que é o objeto indireto, precisou de preposição, tá? A gente tem, nesse caso, como se o verbo viesse aqui tranquilinho no caminho, aí encontrasse um buraco no meio do caminho. Aí ele vai ter que ir de maneira indireta para chegar ao objeto dele, ao objetivo dele, tá bom? Então, a gente vai colocar esse verbo aqui, ó, que ele é um verbo transitivo, que precisou de complemento, e por o complemento dele pedir a preposição, né? Que tem a musiquinha, colocou o vídeo lá com a musiquinha das preposições, e eu conheci com a musiquinha do escravo de Jó, né? Ante, após, até, com, contra, de. Mas vocês já viram outras músicas que o pessoal criou. Então, ele é um transitivo indireto. E tudo isso aqui completa o sentido desse verbo, tá? E a gente vai chamar de objeto indireto. Se o verbo é transitivo indireto, o objeto também vai ser objeto indireto. Não tem como ser diferente isso aqui, tá bom? Descobrimos o nosso objeto indireto. E olha só, meus amores, tem 1, 2, 3, 4. 4 palavras aqui dentro. Então, a gente vai ter que procurar o núcleo. Qual é a informação mais importante aqui? Uma dica para vocês: os núcleos são sempre os substantivos dentro da sintaxe, tá bom? Ó, os núcleos vão ser sempre substantivos. E eu tenho aqui várias classes gramaticais, mas substantivo é a palavra alunos, tá? E aqui dentro a gente vai chamar, então, que vai ser o núcleo do meu objeto indireto. Vamos escrever? Agora só nos restou, né? Eu escrevi aqui o núcleo do objeto indireto. Só nos restaram essas duas palavras, todos e os. Qual é a função delas? Elas não estão relacionadas ao núcleo do objeto, né? Não estão junto com esse nome, que alunos é um nome, nós vimos lá que é um substantivo, tá? Tá vendo por que eu preciso saber da morfologia para entender a sintaxe? Porque eu tô falando para vocês, gente, olha só, o núcleo dos termos vão ser sempre substantivos. Se você olhar para cá e não souber o que é um substantivo, a minha explicação não valeu de nada. Lembra do ano passado que os professores, né, no caso, né, sempre vinham falando lá desde quando vocês começaram a estudar isso, gente, vamos saber o substantivo, né? Eu também pegando no pé de vocês, tem que saber as 10 classes, tem que saber as 10 classes para poder prosseguir em língua portuguesa. É esse o caso. Então, tanto esse pronome aqui na sintaxe e esse artigo aqui da sintaxe, eles estão juntos com esse nome. Ó, vamos ver aqui quem é que a gente classifica quando está junto com o nome, ó. É o termo acessório, capaz de especificar um núcleo nominal e caracterizar um substantivo. Por meio de adjetivos, artigos, ó, tem artigo aqui, o os, né? Substantivos, artigos, numerais, pronomes, ó, todos é um pronome indefinido. Vocês estão vendo que eu tenho que saber a morfologia para conseguir ver aqui a sintaxe? Então, todos e os dentro da sintaxe nessa frase aqui, porque toda vez que eu tenho uma frase diferente, com posições diferentes, a classificação muda, tirando o caso do artigo, que sempre vai ser adjunta de nominal, a gente vai ter a função de adjunta de nominal nesse caso. Tudo bem? Vamos escrever lá. Então, a gente fechou essa parte aqui, ó, todos e os é o adjunta de nominal, tá? As preposições, elas não têm função sintáticas, não tem funções sintáticas, não vai ter, tá? Por isso que eu não coloquei dela. Mas, então, a gente já analisou tudo que a gente tinha dentro do nosso predicado. Inclusive, podemos classificá-lo,
tá? Olhando a folhinha que eu dei para vocês, ó, o predicado, quando a gente tem um verbo significativo, o predicado, ele é verbal, se só vai ter o verbo, ou ele vai ser verbo nominal, se além do verbo tiver o predicativo. Não foi o caso, então ele vai ser só predicado verbal. Eu já posso colocar aqui, predicado verbal. Deixa eu pegar a caneta preta. Por isso que é importante a tia usar as cores, né, para a gente poder fazer as análises. Mas aí você vai fazer de lápis, essa aqui tudo que é exercício, tá bom? Agora eu vou escrever aqui tudo que a gente encontrou dentro do predicado. Então, tá aí, meus queridos, ó, a tia já escreveu, o predicado é verbal, né, porque a gente tem aqui o verbo significativo, e a gente vai colocar todo ele, pertence a todos os alunos. O pertence é o verbo transitivo indireto, que a gente descobriu que ele precisa de complemento, e esse complemento vai ter preposição, e o verbo sempre vai ser o núcleo do predicado verbal, tá certo? A todos os alunos é o que completa o sentido desse verbo, tá? Então, ele é objeto indireto, porque vai aparecer aqui, ó, a preposição, tá? E os objetos são complementos verbais. Temos aqui alunos, que é o núcleo desse objeto, a informação mais importante dentro dele, conforme a gente fez a análise. E o a todos é o adjunto adnominal, que são termos que estão juntos com esse nome aqui, que é alunos, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo, mas vou reforçar, precisa tentar fazer, tá? Quem diz que matemática é mais difícil que português, não é não. Isso aqui para mim é um processo matemático praticamente, mas é possível, tá, meus amores? Acreditem nisso, tá? Se vocês querem coisas super legais na vida profissional de vocês, vocês vão precisar aprender isso aqui, tá bom? Um beijo, bom fim de semana e orem pela tia, tá?